Meus amigos, e o Fortaleza teima em desafiar a lógica, teima em acreditar que o impossível pode acontecer e consegue a sua segunda vitória consecutiva. Na verdade, faz 7 pontos de 9 disputados fora de casa na sequência e está vivo na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor venceu o Bragantino fora de casa e vai mudando ainda mais a configuração desse Z4, que tem o Fortaleza, que tem o Santos, que tem o Vitória na beira, tem o Internacional, tem o próprio Ceará e o Vasco ali em cima, mas para quem era dado como morto há 7 jogos, depois de 7 jogos sem perder com 3 vitórias, o Fortaleza está sim vivo pela permanência. Vamos falar um pouquinho de como foi esse Fortaleza 1, Bragantino 0, resultado fundamental para o Tricolor continuar respirando na competição. Antes de qualquer coisa, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença por aqui, estou falando sempre sobre futebol. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Se você está inscrito, peço encarecidamente que você deixe o like, deixe o hype, deixe o seu comentário. Vamos falar um pouquinho sobre esse Fortaleza e Red Bull Bragantino. E não tem como não começar da premissa do resultado puro e simples. Fortaleza vem disputando um verdadeiro mata-mata há algumas rodadas. Uma sequência de jogos sem margem para erro, sem ter a chance de corrigir defeitos, problemas, sempre tendo que jogar no seu limite. E aí veio reagindo, venceu o Flamengo, ali é o ponto de partida para essa reação. Só que alguns empates nesse meio do caminho foram enganchando o Fortaleza, que teria depois, até por conta do ajuste da tabela da CBF, 3 jogos consecutivos fora de casa. E aí o cenário era preocupante, porque era Atlético Mineiro, Bahia e Bragantino nessa sequência. Primeiro foi o empate contra o Atlético Mineiro, num jogo em que o Fortaleza busca o 3-1. Mostra que poderia até mesmo ser rebaixado, como ainda pode, mas queria brigar até o final por essa vaga na Série A. Depois vem a vitória diante do Bahia em Salvador, um 3-2, um jogo em que poderia ter sido até mais tranquilo, não fosse um vacilo ali num momento do segundo gol do Bahia, mas um resultado muito merecido. Chegamos ao jogo dessa quarta-feira diante do Bragantino em Bragança Paulista. Com as voltas dos titulares, né? Veio a volta do Lucas Sacha, Matheus Pereira fora do time, veio uma configuração que a gente se acostumou, Martim Palermo achou a formação ideal do Fortaleza com 2 linhas de 4, isso é inegável. Muita gente contestava a presença do Diogo Barbosa, era natural que fosse ele, por mais que se pensasse, traz o Tinga para jogar, bota o Mancuso na lateral esquerda, ou até mesmo os mais ousados queriam a entrada do Ávila na lateral, trazer o Blitz para o lado esquerdo da zaga, o Kusevich como zagueiro central. Eu acho que a opção para o Barbosa, por pior, seja o momento, a temporada do Diogo Barbosa, a ideal, você não mexe em 3 posições para tentar consertar uma. E o Fortaleza foi com o time que a gente já está mais do que habituado a assistir, o time que fez essa equipe reagir no campeonato. O primeiro tempo foi terrível. Terrível como jogo, tá? O Bragantino tinha um domínio estéreo, mas não conseguia fazer nada de útil, não conseguia criar problemas para o Fortaleza, diante de um Fortaleza que também não conseguia jogar. O jogo foi assim, dava para pegar o primeiro tempo, amassar, jogar fora com uma bola de papel, porque de fato foi um negócio terrível. O segundo tempo já foi um pouco mais animado, o Bragantino saindo um pouco mais para o ataque. E aí veio a substituição do Palermo, que, a meu ver, deu uma ajeitada no eixo. A entrada do Crispim no lugar do Herrera fez o Fortaleza recuperar o meio-campo. Não que se tornasse um time brilhante, mas o jogo passou a ser equilibrado. O Bragantino não tinha mais tanta tranquilidade para jogar até a intermediária do Fortaleza e o Fortaleza passava também a ocupar o campo de defesa do Bragantino, não criando grandes situações, mas deixando o jogo mais parelho, mais igual, mais aberto a configurações diferentes do que já estava no primeiro tempo. E aí brilha a estrela daquele cara que, se o Fortaleza se livrar do rebaixamento, ele vai estar escrevendo o nome na história do Fortaleza, que é o Adam Mareiro. Mareiro tem uma trajetória no Fortaleza bem curiosa, né? Chegou mal, veio recomendado pelo Vojvoda, não jogou com o Vojvoda, o Renato Paiva não gostava tanto dele assim. Ele também, nas oportunidades que teve no período, o Renato Paiva não entregou. Tem o famoso pênalti contra o Mirassol que ele perde, que poderia ter mudado a história daquela partida. Ficou ali sumido, tudo. Renasce das cinzas quando marca o gol naquela vitória contra o Juventude e Caxias do Sul. E de lá para cá, virou o grande esteio ofensivo do Fortaleza.
é gol atrás de gol. O único jogo dos últimos 5 que o Barreiro não marcou foi justamente o que ele não jogou contra o Atlético Mineiro. E o gol de hoje é de centroavante puro, de oportunismo, de a bola tá vindo, você se enfia no meio, deu desvio, quebrou a lógica do goleiro Cleiton e fez 1-0 pro Fortaleza ali. A partir dali o jogo ficou muito defesa contra ataque. O Palermo foi fazendo as substituições, terminou o jogo ainda com o Gasal, fazendo uma linha de 5, às vezes até 7 jogadores dentro da área. Mas a verdade é que o Breno só trabalhou uma vez no final do jogo, defendendo uma cabeçada forte, acho que do Gustavo. Foi uma grande defesa do Breno, numa jogada que ele corrige uma bobagem que ele fez na saída. Então, Fortaleza conseguiu segurar o resultado. E no frigir dos ovos, no final das contas, era o resultado que o Fortaleza precisa, era um resultado para manter o time vivo na competição. Se não soma 3 pontos, ficaria ainda mais complicado. E o Fortaleza está vivo. Está vivo, é difícil ainda, mas essa reação mostra que o torcedor do Fortaleza tem que ir ao Castelão no domingo, lotar o Castelão e acreditar que esse time pode vencer o Atlético Mineiro e seguir vivo nessa toada dos últimos 7 jogos com 3 vitórias e 4 empates. Num campeonato em que ninguém deslancha, quando você consegue uma sequência, você tem que acreditar. E o time é muito resiliente, é um time que, mesmo já muitas vezes dado como morto, eu mesmo em diversos momentos acreditei que o rebaixamento era questão de tempo. Ele está vivo, tem que acreditar nisso, tem que confiar no plano de jogo que o seu treinador encontrou com essas 2 linhas de 4, jogando com 2 atacantes mais por dentro e dando ao Barreiro total liberdade de ser a referência. Tem que acreditar nesse time que não desiste de brigar, que pode sim conseguir algo que seria um feito histórico. Se o Fortaleza se livrar do rebaixamento, ele vai estar escrevendo história do Campeonato Brasileiro, porque será uma reviravolta daquelas que nós vamos lembrar por muitos e muitos anos. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Meu muito, muito obrigado mesmo. Por favor, deixe seu comentário, deixe o like, deixe o hype. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.